E fala galera, hoje com mais um vídeo, eu sou ProtoGen00 e hoje estamos com mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos ranquear, né, todos os meus personagens que eu já fiz, todos. Vou pegar essa foto aqui, viu, porque essa outra aqui é meio paia. O Cursed Beat eu vou colocar como favorito. Ele é um dos coadjuvantes principais do jogo Welcome to Frontline 2, que é o jogo que eu tô fazendo. Ele tem uma importância um pouco média na lore da minha fangame como um todo, né? Então eu vou colocar também ele como favorito, porque eu também tenho muita afinidade com o personagem Cursed Beat. Alpha 00, pelo amor de Deus, né? Prontinho. Alpha 00 clássico, já tenho ele há mais de 2 anos que eu uso ele, no caso, né? Já tem mais de 2 anos, ou 3 agora, não sei, né? Acho que é 3 ou 2 anos. A Millie eu vou colocar como favorito também, porque, porra, ela é a namorada do Alpha 00. Claro que também eu vou ter um pouco de afinidade, porque ela é fêmea. Enfim, né? A Millie, que é a namorada do Alpha 00 aí. Eu coloquei favorito porque também tenho muita afinidade. O Zephyr também. Eu vou colocar o Zephyr atrás do Cursed Beat, porque hoje em dia eu dei uma arrefecida. Eu parei de fazer tanto desenho dele, né? O Freeze, ele fica entre favorito e amo, porque eu não tenho muita afinidade com ele, porém ele tá sendo parte da minha franquia de Welcome to Frontline. Ele já apareceu no Welcome to Frontline Origins e vai aparecer no Welcome to Frontline 2. Se eu me lembro bem, ele vai aparecer lá. Eu vou colocar em amo. Só que ele deveria estar pelo menos entre favorito e amo, né? O Snowy, eu vou colocar ele em amo. Eu só não coloco ele como favorito, porque o Snowy, eu só fui voltar a fazer desenho dele recentemente. Ele é um personagem que, se eu não tivesse feito dois desenhos dele recentemente, ele estaria, por exemplo, acho que na categoria de me esqueci, porque, cara, faz muito tempo desde o meu último desenho que não seja esses dois, os dois mais recentes, né? O Leroy, ele é uma pantera negra, só que gay. Ele é bachola. Ele fica então entre amo. Ele fica entre amo e favorito, porque eu não peguei muita afinidade com o personagem Leroy, porém eu gosto bastante de desenhar ele, e eu vou colocar em amo. Porque será, né? Porque tem um grande. O Sirius eu vou colocar como me lembro. Eu me lembro só também, né? Porque, assim, o Sirius, ele foi um dos meus primeiros personagens, né? Porque primeiro veio o Alpha, depois veio o Vilas, depois veio o Crypto, aí depois veio a Sombre, aí depois que veio o Sirius. Então, eu vou colocar ele como me lembro, porque ele foi um dos meus primeiros. A Jade, é Jade o nome? Eu vou chamar ela de Jay, que é o apelido dela. A Jay eu vou colocar em amo, porque ela foi a minha primeira personagem canina, é o meu primeiro personagem cachorro, e não lobo, raposa, hiena, não sei lá, os caralho. Então eu vou colocar em amo, principalmente por causa desse cabelo dela todo coloridão em uma das mechas. A Anne, eu também vou colocar em amo, porque sim, né? Eu vou colocar também em amo. O Miles é a mesma coisa do Snowy. Eu vou colocar em amo, porque eu fiz um desenho dele recentemente, porém, como eu fiz só um, eu vou colocar ele então só como me lembro. Só isso. O Almery eu vou colocar nem sei porque fiz isso. Isso aqui foi baseado em uma skin do Roblox minha, que finalmente eu tenho uma skin de Protogen, graças a Deus. O Freeland eu vou colocar só como me lembro, porque assim, ele era o meu Country Human favorito, principalmente porque assim,
Eu tinha um império, um Sacro Império, na verdade, no Minecraft, chamado de Sacro Império de Hofran. E Freeland seria um desses estados do Império de Hofran. Então, ele também, além de ser o meu favorito, ele seria o maior estado de todos de Hofran, né? Então, eu vou colocar ele como me lembro. Azúrio, o ex-xodó do Kainet, tipo porque ele já tem SCP 1471, então a Azúrio eu acho que ficou pra trás. Eu vou colocar como me lembro. Eu gostei bastante do design dela. Eu tentei fazer como se fosse um dragão chinês. E até que combinou, vai. O Ray é um Yuki 2.0. Eu vou colocar ele como me lembro. De novo, como me lembro, né? Porque assim... mas por que me lembro? Porque, tipo assim, o último desenho dele já faz um tempinho. Já faz um bom tempinho aí. E também que o Ray eu fiz... Tipo, na base do foda-se. Tipo, tava sem nada pra fazer. Eu pensei, eu vou criar um personagem fanboy. Criei. O Robert Fran, eu vou colocar ele em Me Esqueci, que aqui já começa a abrir a aba de Me Esqueci. Então, o Robert Fran, ele foi um ditador da República de Fran, que veio depois do terceiro Império Hofraniano, que era comandado por John III. Então, eu vou explicar um pouco sobre a lore aí. O Robert Fran, ele foi um ditador hofraniano que aplicou um golpe de estado durante o período de John III como imperador de Hofran. E aí, depois, ele foi capturado e morto entre muitas aspas. Porque, assim, eles não mataram o Robert Fran. Eles mataram foi Paul Fran, que foi o irmão do Robert Fran. Era irmãos gêmeos. Olha a criatividade do maluco, né, pô? O pai que bate no peito, porra. Pai que bate no peito. Aí o do Robert Fran, ele se esconde em Coneliburg, que era uma cidade do estado de Burcon. Aí depois ele foge de novo para Furcon. Já é outro estado, viu? Burcon e Furcon são estados diferentes. E aí ele tenta subornar o exército de Furcon, que era a Estrela da Meia-Noite. Eu acho que esse era o nome da infantaria de Furcon. Só que o general nega, ele denuncia para as autoridades do Palácio de Hofchester, que era, assim, Hofchester é a nova capital de Hofran. Eu nem cheguei a mudar nome, bandeira não, eu só dei o nome e acabou. O Hofchester era o nome do palácio onde fica príncipes, toda a nobreza de Hofran, basicamente. E aí, o Robert Fran, ele aplica outro golpe de estado em Furcon e declara ele independente, e a República de Fran volta novamente. Porém, ele não consegue ficar por muito tempo e depois é finalmente decapitado em praça pública. Esse é o pai que bate no peito, criatividade. James I, eu vou colocar como me lembro, porque ele era para ser o herdeiro do trono de Velitan VI, mais lore de Hofran, gente, me desculpa. Eu não vou falar mais muita coisa, porque senão vai entupir de minutos, então melhor eu já pular pro outro. Brascon, eu como me esqueci, eu realmente esqueci desse cara. Brascon era aquele tá como um cowboy, porque sim, ele é como um cowboy aqui na minha representação foda. O Sugar eu realmente me esqueci total desse moleque. Ele era um lobinho cor de menta, como você tá vendo aí. Ele era pra ser um pouco cute, né? Ele era pra ser meio... eu sou tímida! Entendeu? Enfim, bora pro outro. Vilos. O Vilos eu vou colocar como me lembro. Ele foi o meu segundo protogen criado depois do Alpha 00.
O Vilos, cara, faz tanto tempo que eu não faço algum desenho dele, porém eu tenho afinidade pelo personagem. Então ele fica entre me lembro e entre me esqueci. Então eu vou colocar ele como me lembro só, pra poder ser vale duas coisas. A Sky eu vou colocar como me esqueci. Ela era pra ser a namorada do Vilos, que acabou não dando certo porque eu nunca fiz um desenho desses dois juntos. Então foda-se, né? Maximilius, o Maximilius, eu me lembro desses tempos aí recentes de ter usado ele pra alguma coisa lá, me esqueci como é que era. Só que assim, hoje em dia eu tava completamente esquecido dele, então eu vou colocar como me esqueci. O Spike, que é o lobo, e Oli, que é o parasita aí que tá sorrindo. O parasita na cauda dele. Eu gostei bastante da ideia de ter um parasita na sua cauda e tal, porque realmente tem personagens que tipo, tem isso mesmo. Então eu vou colocar como me lembro. Cadê? Me lembro, pronto. O Country Human de Burcon. Então, esse desenho em específico tá uma bosta, me desculpa. Esse desenho em específico tá uma merda. Só que assim, eu até hoje me lembro um pouquinho. Ele fica entre me esqueci e entre me lembro, porque eu não tenho muita afinidade pelo Country Human de Burcon. Eu vou colocar então como me lembro. Eu esqueci o nome desse cara. Porra, por que eu não fui ver, mano? Eu acho que era o Harry esse aqui, ó. Eu acho que é o Harry, viu, gente? Eu vou colocar ele como esqueci, porque assim, o Harry, ele era pra ser o namorado da Aurora, que é essa aqui que eu tô segurando agora. Até rimou. Esses dois eram namorados, e eu vou colocar a Aurora como me lembro, porque se eu me lembro, eu fiz uma animação desses dois aí. Então coloca os dois logo como me lembro. O Finley eu vou colocar como me esqueci. Por quê? Por que como me esqueci? Porque o Finley faz tanto tempo que eu já fiz um desenho dele, e também que eu estava esquecido do nome desse maluco. Eu estava esquecido. O Finley, ele é um Tiger Shark. Ele é um Tiger Shark. Ele era então um tubarão-tigre, só que tubarão-tigre no sentido literal da palavra, né? Bora lá para o próximo. Velitan Quinto. O Velitan Quinto, ele seria muito importante para a lore de Hofran. Ele teria ajudado no crescimento econômico, agrícola e industrial, parece. Se eu me lembro bem. Então eu vou colocar Velitan Quinto como me lembro. Felix the Tiger Shark. Então, tem alguns personagens aqui que são parte de uma antiga série de animação minha chamada Fred and Friends. Essa série minha de animação teve 4 episódios e eu não cheguei a fazer mais nenhum depois disso. Eu tinha só um protótipo, mas eu não fiz. Foda. O Félix eu vou colocar como me esqueci total. Assim como... Não. Bora pro Rock. O Rock é um falcão de óculos. É um falcão de óculos. Foda. O design dele é único. Eu até hoje me lembro dele. Eu já fiz um desenho dele. Eu também gosto bastante desse cabelinho dele. Adorei. Eu adoro pôr franjinha nos meus personagens, como você pode ver em tantos desenhos que eu faço. Então eu vou colocar o Hulk como amo, porque ele é o único que eu me lembro de fato, cara. É o único. Amo. A Naturi. O Império de Naturi. O Reino de Naturi. Não sei. Então, Naturi, ela era pra ser outro império que seria muito amigo, teria tipo ótimas relações diplomáticas com Hofran. Então eu vou colocar ele como me esqueci. Realmente eu me esqueci desse personagem. Foda. Frinsten, a mãe das neves.
Essa aqui seria tipo a mãe de Freeland, por exemplo, né? Seria a mãe de Freeland. Eu vou colocar como me esqueci, porque eu realmente me esqueci. Eu me esqueci o nome desse maluco. Isso aqui era um redesign de um mangá bem antigo meu chamado Falcon. Eu vou colocar ele como me lembro, vai. A Hillary. Ela era pra ser a melhor amiga da Kitty, né? Então a Hillary vai ser como me lembro, assim também como a Kitty. Essa desgraça aqui que tá descaradamente copiando a Task Manager, que eu chega nem coloquei nome, eu vou colocar como 3 pontos de interrogação, cara, porque realmente eu me esqueci do porquê eu fiz essa desgraça. Eu não sei porque eu fiz isso. O Yuki não é o Yuki, o meu fanboy favorito, não. É o essa raposa aqui chamada Yuki. Então, eu vou colocar ele como não sei porque eu fiz isso. Esse foi um dos meus primeiros personagens sem ser prótogens. Esses foram os meus personagens lobos. Acredite se quiser. Eu esqueci o nome desse maluco. Isso aqui era pra uma fangame bem antiga minha, chamada Finab, ou Five Nights at Bean. Porém, eu tava fazendo o primeiro jogo e eu tinha alguém pra poder me ajudar, né? Só que esse cara só dava ideia de personagens, só dava ideia pra jogo, mas não me ajudava com o jogo que eu tava criando. Então eu vou colocar ele como 3 pontos de interrogação, assim como a Party Mercy, que também tá aqui. O John II eu vou colocar como me esqueci, porque eu realmente me esqueci total. O John II, ele fazia parte do Império de Hofran, que não era o Sacro Império, era Império apenas de Hofran. Era lá pro começo, depois de uma revolução que Hofran ganhou de Baxt. E é isso. Elizabeth I. A Elizabeth é a Imperatriz de Naturi. Eu vou colocar como me esqueci. Olha essa aba já como é que tá ficando. Quase todo mundo tá como ou me lembro ou me esqueci. A Sombre eu vou colocar como em nem sei porque eu fiz isso, porque realmente eu não me lembro porque porque eu fiz isso. E também que o Party Bean pode já ficar como 3 pontos de interrogação, porque tipo, eu duvido porque eu fazia tanto personagem, sendo que eu não terminei nenhum joguinho sequer sobre esses personagens. E é foda isso. Rishvi era um, entre aspas, primo de Freeland. É um, entre aspas, primo, né? A família reunida aqui. Tem a mãe, tem um primo de Freeland. Tá foda isso. Eu vou colocar ele como me esqueci. O Flame era outro personagem. Foi naquela época que eu usava tracing pra tudo. Então eu vou colocar como me esqueci, porque eu realmente não me lembro muito desse personagem. E também eu só fiz um desenho e acabou. Tipo, eu só fiz um desenho e tá lá. Acabou. Vai se fuder. O Delta, eu vou colocar ele como amo. Porque assim, o Delta, eu mesmo já tendo um tempo desde meu último desenho, eu ainda assim me lembro claramente dele, meu lindo, meu lobão. Enfim, indo pro próximo. Prisma era o amigo do Delta. Eu vou colocar ele como me esqueci. Não, pior, hein? Nem sei porque eu fiz isso. Baxt, ele era um antecessor de Hofran, então eu vou colocar como me esqueci. Porque tipo assim, teve uma revolução justamente em Baxt que fez com que a vila de Hofran se tornasse independente. O Neon, eu com certeza vou fazer algum desenho dele novamente, porque, mano, tá muito lindo. Mesmo sendo um desenho bastante velho, eu ainda assim gosto bastante desse design todo roxão dele. Então eu vou colocar ele como, né, como me lembro. Essa cópia aqui
essa cópia do Ender Dragon, eu vou colocar como 3 pontos de interrogação, porque eu nem sei por que eu fiz isso. Vou colocar aqui, ó. 3 pontos de interrogação. O Velitan IV. Velitan IV era outro imperador que também foi importantíssimo para Hofran. Eu vou colocar como me esqueci. Próximo. Mark the Wolf. Eu vou colocar como me esqueci. De novo, já tá enchendo. Tem 16 personagens aqui como me esqueci. Realmente. Cara, realmente. Agora, assim, a parada do Mark the Wolf é porque o Mark, ele também fazia parte da minha série de animação Fred and Friends, e também ele seria parte da turma de Fred and Friends, que seria esse mais uma cacetada de personagem, que eu não fiz nenhum episódiozinho sequer. Eu só tinha feito a vinheta da série, porém algum episódio não fiz. Zero Eight. A Zero Eight, ele era outro personagem de FNAB. Eu vou colocar como me esqueci, porque eu realmente me esqueci. Esse morcego aqui. Agora que eu me lembrei do nome, ele se chama Bite. Eu me lembro bem, foi o meu amigo que desenhou esse morcego. Aí eu pensei, cara, eu vou usar. Eu vou usar pro meu mangá. E pronto, eu usei. Ele apareceu por 2 folhas. Que o mangá tá nem terminado, né? Então eu vou colocar em nem sei por que fiz isso. Eu esqueci o nome desse camaradinha. Eu acho que o nome dele era Yuki também. Eu não me lembro. Ele é um coelho que tá descaradamente copiando o coelho. Então eu vou colocar ele em me esqueci. Essa galinha desdentada aqui, eu vou colocar em como nem sei porque eu fiz isso. Ela também seria outra parte da turma de Fred e seus amigos, que é uma cacetada de personagem. Ben fez parte da antiga animação Fred and Friends, porém ele não apareceu mais na turma de Fred and Friends. Então eu vou colocar como me esqueci. A Eve, 3 pontos de interrogação. Eu não preciso dizer o porquê. Eu acho que ela era uma cobra ou um dragão ou algo do tipo. Não me lembro por que eu fiz essa desgraça. Essa desgraça aí. E bora pro próximo. Yuki. O Yuki agora remasterizado, né? Esse aqui é o Yuki da turma de Fred and Friends. Eu vou colocar como me esqueci. O Fred, que é o protagonista principal. Bem, era pra ser, né? Eu vou colocar ele como me esqueci também. O Crypto. O Crypto foi meu terceiro prótogen criado. Eu me lembro dele, porém eu não tenho muita afinidade. Então eu vou colocar ele só como me lembro. A Fan Marcy, 3 pontos de interrogação, porque puta que pariu. Esse camaradinho aqui que nem nome tem, eu vou colocar em nem sei porque eu fiz isso. Ele é um prótogen muito maromba. Cosmic Pin. Nem sei porque eu fiz isso. Esse camaradinho aqui que nome tem também. Nem sei porque eu fiz isso. Esse camarada aqui que nem nome tem também. 3 pontos de interrogação, porque puta que pariu, que bicho feio. Eu esqueci o nome desse camarada. Eu vou colocar aí como me esqueci. Só porque eu me lembro dele ainda. Cosmic White Wolf. Me lembro. Eu me lembro dele. Esse Sergal aqui que eu nem cheguei por nome, eu vou colocar como me esqueci. Esse camaradinho aqui que era mais um pra fangame de FNAB. 3 pontos de interrogação. Esse Skullface aqui que foi meu primeiro e único Skullface na história que eu criei, né? Eu vou colocar aí como me esqueci. Só. Realmente. O Nix A00, nem sei por que eu fiz isso. Ele era para ser o irmão do Alpha 00, que acabou não dando certo, porque eu não fiz nenhum desenho dele depois disso. Eu nunca fiz um desenho dele junto com o Alpha 00. Vamos para o próximo. Temos esse prótogen vermelho aí, que tá na capa de uma das minhas piores músicas já feitas, Ram, que era uma merda. Me desculpa, cara, mas tá uma merda. Eu vou colocar aí como 3 pontos de interrogação. E esse Zé Ruela aqui tá assistindo o rei porque tá de coroa. Esse aqui era pra outro império meu, que não é Rofran, viu? Eu vou colocar aí como nem sei porque eu fiz isso. E assim acaba a nossa tier list. Realmente, acaba toda a nossa tier list.
Aí está a imagem de como ficou, galera. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Mas enfim, é nóis e falou!